Queridas mulheres, novamente estamos nos reunindo e nos encontrando para nos nutrir da Palavra de Deus. Desejo a todas um encontro abençoado, que possamos de fato fortalecer a nossa fé neste trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a luz de Deus nos ilumine, hoje e sempre. Nós estamos muito próximos do dia da Reforma Luterana e muito se fala de Reforma Luterana, de Martinho Lutero, da Catarina e tudo mais. E eu fico pensando, a Reforma só existiu porque uma palavra tocou o coração de uma pessoa de forma muito especial. Tempo de reforma, ou pelo menos nesse que celebramos como Igreja Luterana, é tempo de reforçar a nossa fé naquele que traz a vida, naquele que provoca tanta reforma em nosso viver. É tempo de falar mais fortemente ainda em Deus, neste Jesus de Nazaré, que veio até nós como homem, como ser humano, que caminhou por nós, que nos ensinou uma nova forma de ver a vida, de lidar com as pessoas, de entender a Deus, de compreender a Deus. E este Deus que desta forma se torna divino para nós, se torna o nosso Deus, um Deus no qual podemos confiar e testemunhar no nosso viver, no nosso dia a dia. Penso que tempo de reforma é tempo de falar quais foram as reformas que o próprio Deus nos trouxe e nos traz. Quais são as reformas que, por causa deste Deus, que amou o mundo de tal maneira, que envia o seu Filho para que nós possamos crer numa vida que não acaba, numa vida eterna, porque Ele quer vida para todos e vida em abundância, Como nós testemunhamos, então, estas reformas que Deus causa em nosso viver, também na nossa vida. Penso que tempo de reforma é aprofundar mais ainda a nossa fé em Cristo Jesus. E para isso, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho deste Deus, então, que quando chegou a nós, não era conhecido como Cristo, como o Messias. Ele nasceu lá na cidade de Belém, mas a sua família era de Nazaré. Por isso ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Sua filha era de Nazaré, mas os pais de Maria e de José, eles eram de Belém. Por isso que eles foram se registrar lá em Belém. E neste caminho, indo para Belém, Maria, estando grávida, não segurou o filho, O filho estava no tempo de nascer. Por isso que Jesus de Nazaré não nasce em Nazaré, mas nasce em Belém. Como Maria e José ficaram sabendo através do anjo que as crianças, recém-nascidas, principalmente os meninos, Herodes estava matando, porque sabia através dos reis magos, que ele viria a ser um rei, ou que uma criança nasceria como rei naquela época. Então Maria e José, depois do nascimento de Jesus em Belém, depois de já terem feito o censo e terem condições de voltar para Nazaré, para a sua cidade, onde tinha sua casa, onde tinha sua moradia, eles, ficando com medo, foram se refugiar no Egito. Eles fugiram ainda para mais longe, para proteger Jesus, aquela criança que nasce. E eles ficam no Egito por volta de 4 anos, mais ou menos. E lá no Egito, Jesus tem toda a oportunidade de aprender uma nova língua, uma cultura diferente daquilo que ele vivia e daquilo que ele estava acostumado também. Certamente, desde pequenino, Deus já, nesta lida da vida de Maria e José com a sua criança, já coloca e capacita Jesus para a diversidade, para viver entre pessoas diferentes, para trazer uma novidade diferente para o mundo. E Jesus, como homem, como menino, cresce, até os 4 anos no Egito, e daí
quando Herodes Magno morre e José e Maria ficam sabendo que o imperador morreu, eles retornam para Nazaré, né, para a sua cidade. Por isso que Jesus é conhecido como Jesus de Nazaré, porque a grande parte da sua vida, né, ele cresce, ele se desenvolve, ele exerce a profissão do Pai lá em Nazaré. Ele é conhecido como carpinteiro em Nazaré. E a carpintaria que ele herda do pai também foi uma herança muito preciosa, porque como carpinteiro naquela época, Jesus visitava pessoas, cidades também, pessoas com culturas diferentes, com costumes diferentes. Ele daí tinha conhecimento um pouquinho da agricultura, um pouquinho de animais, né, para lidar com toda a questão da carpintaria, porque ele fazia também, ajudava a construir estábulos e tudo mais, casas, construções, né? E assim ele ia enriquecendo, ele ia se capacitando de forma muito natural, né? Não era uma formação formal, ele não estava numa escola, mas na forte escola da vida. Deus capacita Jesus Cristo, o seu Filho, que veio como homem, como ser humano entre nós e habitou entre nós, né? O capacita para a sua missão. E só aos 30 anos de idade, por volta dos 30 anos de idade, é que Jesus começa a sua missão de pregar, de testemunhar, de dizer quem ele era e para que ele veio, né? Já maduro, já como um ser humano, um homem maduro, é que ele deixa a sua profissão de carpintaria e começa a sua missão. Aquela missão que Deus então, né, diz aqui, Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho, né? Então, com os 30 anos, Jesus assume esta sua missão, né? Ele assume, na verdade, quem ele é. Ele testemunha, então, quem de fato ele é. Tempo de reforma, então, é tempo de olhar para a Bíblia, né? De olhar para este Cristo. Como diz Lutero, vamos olhar para Cristo, vamos olhar para a cruz, né? Na qual a igreja estava esquecida daquela época de olhar. Vamos olhar para esse Cristo para ver quem ele é. E Jesus, as pessoas da época que conheceram Jesus de Nazaré, não conheciam ele como um ser que andava na presença de Deus, né? Nem todas, a maioria das pessoas não conheciam, mas ele começa a se apresentar como sendo o bom pastor, como sendo aquele que é fonte de água, de vida eterna, né? Lá para a mulher samaritana ele diz isso, né? Eu sou a fonte de água da vida, quem vir até mim nunca mais terá sede, não é? Ele se apresenta então como esse bom pastor que cuida de fato das suas ovelhas. Ele não é só um pastor de ovelha, mas ele é um bom pastor de ovelhas, que deixa as 99 para ir atrás de uma ovelha. Que seja, mas ele não deixa ninguém de fora, nem que seja uma única só, né? Ele não olha só para a massa, ele olha individualmente para cada um. Este é o Jesus que começa a se apresentar. Ele se apresenta como sendo a porta onde as ovelhas podem ir e vir, onde nós temos passagem, onde nós temos liberdade para ir e vir, mas perto dele certamente terá comida. É uma passagem segura, aonde os lobos não entram e não roubam, né? Este Deus também se apresenta como sendo luz para o mundo, como sendo aquela chama de esperança e de iluminação que nós precisamos no caminho da nossa vida, como sendo aquela luz que brilha forte. E assim, tendo a luz presente, não existe escuridão ao redor. A escuridão continua permanecendo, mas aonde a luz está, a escuridão se dissipa. Este é o poder da luz de Deus na nossa vida. Ele também se apresenta como sendo o Deus que é pão da vida, ou seja, alimento,
Alimento não só, então, na mesa como nós precisamos, mas o alimento da alma, que sacia todo tipo de fome que nós temos. Fome por esperança, fome por justiça, por verdade, por liberdade, por misericórdia, fome por perdão. Este Deus que Lutero descobre na Reforma, redescobre na Reforma, e que o entusiasma a promover reformas daí na vida e no mundo, é este Deus que se apresenta como Deus da videira. Eu sou a videira e vocês são os ramos, e quem permanece unido comigo jamais vai deixar de ter segurança, proteção e alimento. E ele diz, permaneçam comigo e eu permanecerei em vocês. Jesus Cristo diz também que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é um Deus que coloca balizas para nós, que nos orienta a caminhada. Na verdade é um Deus que se faz caminho para nós. Já pensou que coisa maravilhosa? Jesus ainda continua se apresentando para as pessoas que estão ao seu redor, para os discípulos, discípulas, amigos, para as pessoas estranhas, para o mundo, que ele é a ressurreição e a vida. E daí naquele ato final, onde as pessoas não valorizam isso que ele falou, não reconhecem ele como Deus, ele mesmo desce da cruz. Ele desce daquele elemento de tortura, de castigo e de maldição que era a cruz, sinal de morte e de crueldade, e transforma esse símbolo no símbolo da vida, porque ele desce da cruz e retorna com vida, de verdade. A ressurreição, então, é o marco máximo de que este Jesus de Nazaré, este homem, filho de Maria, filho de José, e que tinha irmãos e irmãs, este Jesus se torna o nosso Deus a partir do evento da cruz. Quando ele diz, eu não só sou tudo isso que já falei para vocês, mas eu sou a ressurreição e a vida. E quem em mim crê terá a vida eterna, terá também esta vida. Ou seja, a morte será passagem, da qual não podemos fugir, mas apenas uma passagem, porque existe algo a mais, depois da morte. Então este Deus que se apresenta para nós é o Deus da vida. Este Deus da reforma é aquele Deus que nós queremos redescobrir sempre de novo, para ele continuar reformando o nosso interior, mas para que nós possamos ir além disso, além daquilo que ele só se apresenta e preenche nosso coração, nós queremos ir além. Nós queremos também propor reforma no mundo, não só na nossa vida, mas a partir da nossa vida e de toda essa reforma que Deus cria e proporciona em nós internamente. Nós queremos também seguir a este Jesus, sendo luz para o mundo. Eu sou a luz do mundo, vocês são sal e luz do mundo. Então nós também iluminamos a vida das pessoas ao nosso redor, levando luz, esperança, levando justiça, verdade e paz. Nós também abrimos portas e não fechamos. Se Deus é esse Deus que se coloca como porta para que eu possa vir e ir, então as portas da minha casa e do meu coração também são portas abertas para que as pessoas possam chegar, ter a minha amizade, que nós possamos compartilhar coisas boas, que a gente possa abrir a porta para ajudar, para atender, para a hospitalidade e acolhida das pessoas. Então, se Jesus também se diz como pão que sacia a nossa fome, nós também nos oferecemos as nossas mãos, a nossa partilha daquilo que Deus nos dá na nossa mesa para quem também precisa. Não fica só para nós, mas é compartilhado. Jesus Cristo diz que nós somos os ramos
Olha só para a videira que nos alimenta e que faz com que nós, os ramos, produzimos frutos, são frutos para os outros colherem, saborearem e se alimentarem. Ramos produzem uvas para o mundo. A videira produz uvas para o mundo. A abelha, as borboletas, inclusive a criação, se alimenta da doçura dos seus frutos. Assim somos nós. Reforma luterana, neste mês da Reforma Luterana, precisa causar em nós. Nós precisamos ter consciência de que este Deus que veio, Ele reforma a nossa vida para que nós possamos reformar este mundo e transformar este mundo num mundo de vida. Lá onde as trevas imperam, lá onde a morte está, lá nós levamos luz e nós levamos vida, porque Ele nos alimenta com isso, com luz e com vida. Então é isso que nós fazemos. A reforma tem que provocar isso em nós sempre e de novo. E é isso que nós temos que refletir nesta semana, então, da reforma, neste dia da reforma que está aí batendo na nossa porta. Que testemunho a nossa vida como mulheres da UASE, como mulheres que estão aí na família, que estão no mundo, na sociedade, que reforma nós provocamos, nós causamos nos corações e na vida das pessoas. Que sejam reformas iluminadas pela luz de Deus, que sejam reformas que saciam e compartilham o pão, que seja a reforma que traz para as pessoas a vida, porque assim Deus age em nós, né? Então eu penso que falar de reforma não é lembrar só de Lutero, porque Lutero justamente lembrou disso. Lutero, quando leu as Escrituras, nossa, esse Deus de forma tão gratuita me dá a vida do seu Filho para que todos os que nele crê tenham vida e vida eterna. E daí lá em 1 João, na carta de 1 João 3:16, diz assim: sabemos o que é o amor, por causa disso, Cristo deu a sua vida por nós. Sabemos o que é o amor, por causa disso, Cristo deu sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser o amor verdadeiro que se mostra no meio de ações. Olha só, a partir do amor de Deus, do Deus que dá o seu único Filho para que todos tenham vida, nesta carta de 1 João, ele diz assim: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser apenas de palavras e de conversa, deve ser amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. A nossa vida é movimento, a nossa vida é ação. Que a nossa vida possa mostrar e demonstrar este amor de Deus, que mostra que a vida não tem fim e que a morte não tem mais força, porque nós temos um forte Deus entre nós. Por isso o castelo forte, né? Deus é castelo forte e bom, né? Que possamos assim então celebrar a reforma luterana, pensando e tendo consciência de que o nosso grande e único, né, Mestre e Senhor é Deus, que deu a sua vida, que mostrou, né, que a vida é o maior presente de todos e ela deve ser para todas as pessoas. E que nós, a partir dessa vida que Deus nos alimenta e nos dá, nós espalhamos vida e amor neste mundo. Ok? Quero finalizar este nosso encontro de hoje com uma história que eu achei muito bonita que tem no nosso roteiro da UASE. Por que não compartilhar dessas histórias tão lindas? E eu achei fantástica porque neste mundo a gente também às vezes tem pressa das coisas e as coisas parecem que não acontecem como a gente quer, parece que elas estão todas perdidas. E aqui uma vovó ensina um neto ou uma neta
de uma forma muito criativa. Olha só, vou compartilhar para vocês dessa história. Serginho encontra sua avó na cozinha. Ele abre o seu coração. Está tudo errado na minha vida, avó. Os professores não reconhecem o meu esforço. As confusões no time ocorrem após cada partida e a garota que eu amo nem me dá bola. Enquanto isso, a avó vai assando um bolo com toda a tranquilidade do mundo e ela pergunta se ele quer um pedaço do bolo. Ele aceita imediatamente e ela atiça. Pega um copo que eu vou lhe dar um pouco de azeite. Não, disse o menino, isso eu não quero. Então você quer 2 ovos crus? Credo, vó. Claro que não. Já sei, disse a avó. Que tal um pouco de farinha e um bocado de bicarbonato? Vó, exclamou o menino, quase desesperado, pensando que ela estava ficando louca. Isso tudo não dá para comer assim. A avó, com todo carinho, disse: de fato, tais produtos parecem sem significado quando estão separados, mas quando são colocados juntos de uma maneira correta, eles tornam-se um bolo delicioso. E ela ainda acrescentou: Deus trabalha do mesmo jeito. Muitas vezes perguntamos por que Ele permite que aconteçam momentos ruins na nossa vida e por que Ele nos deixa passar por tantas dificuldades. Mas quando Ele coloca a vida nossa em ordem, tudo se transforma em bênção. Nós precisamos somente confiar e esperar as coisas maravilhosas que Ele fará com todos os ingredientes de nossa vida. Essa é a história, diz aqui autor ou autora desconhecido, mas eu achei muito interessante. E a vida é assim. Às vezes os ingredientes parecem separados e estão na maior confusão e todos ruins. Nenhum dá para comer assim, separado. Mas quando Deus vai misturando tudo em nossa vida, nós podemos deliciar da vida com certeza e compartilhar destas delícias para com as pessoas que estão ao nosso redor, que Deus coloca ao nosso redor. Queridas mulheres, que Deus abençoe a nossa semana, a nossa vida, que Deus abençoe o nosso coração para não esquecer de que o amor que Ele nos dá é amor para ser compartilhado. E que nós ainda hoje somos testemunhas desta grande reforma de amor que Deus causa em nós. Que possamos assim seguir na paz e no amor de Deus. Até nos vermos, que Deus guarde cada uma na palma de sua mão. Até!